Ele não nasceu em berço de ouro. Também não era um homem cercado por fama, glória ou conquistas humanas. Mas dentro de John Wesley existia algo que o mundo ainda não conhecia. Um fogo que queimaria tudo à sua volta. Não com destruição, mas com transformação. Sua história não começa nos púlpitos, nem nos campos onde milhares o ouviriam. Começa dentro de uma casa simples, onde um menino quase morreu em um incêndio, mas foi milagrosamente resgatado. Aquele resgate se tornaria, mais tarde, o símbolo de toda a sua vida. Sua mãe, Susanna Wesley, disse: "Este menino foi tirado das chamas para algo grande." E ela estava certa. Desde pequeno, Wesley foi instruído nos caminhos de Deus. Sua família era rigorosa nos valores cristãos, mas cheia de amor pela palavra. Ainda jovem, foi para Oxford, onde se destacou pela inteligência e disciplina. Lá fundou o Clube Santo com seu irmão Charles e outros amigos, em busca de uma vida mais piedosa. Mas por trás de toda essa aparência de santidade, havia um vazio. Wesley orava, jejuava, lia a Bíblia, mas ainda assim sentia-se distante de Deus. Era como alguém que caminha no escuro tentando alcançar a luz. Ele mesmo diria anos depois: pregava Cristo, mas não o conhecia. Em 1735, queria evangelizar os índios da Geórgia, mas voltou para a Inglaterra decepcionado. Seus métodos não tinham funcionado. Seu coração estava abatido. Foi quando confessou: "Fui salvar os outros, mas quem salvará a mim?" Ele estava quebrado. Tudo o que acreditava parecia ruir diante da sua própria frieza espiritual. Sentia-se perdido, mesmo sendo um pregador. Mas Deus, em sua misericórdia, tinha um encontro marcado com ele. No dia 24 de maio de 1738, John Wesley foi a contragosto a uma reunião na rua Aldersgate, em Londres. Lá, enquanto ouvia a leitura do prefácio de Lutero à Carta aos Romanos, algo inexplicável aconteceu. Em suas palavras: "Senti meu coração estranhamente aquecido. Senti que confiava em Cristo, somente em Cristo para a salvação." Aquela noite mudou tudo. Não foi uma experiência emocional passageira. Foi um novo nascimento. Deus havia acendido uma chama viva dentro de John Wesley e ela jamais seria apagada. A partir daquele momento, ele não podia mais conter o que ardia em sua alma. As portas das igrejas se fecharam para ele. Muitos clérigos não aceitavam seu fervor ou sua mensagem sobre salvação pela fé. Mas Wesley não parou. Se não podia pregar dentro dos templos, ele pregaria fora deles. Nas ruas, nas praças, nos campos, nas minas de carvão. Onde houvesse um ser humano com sede de Deus, ali estaria ele. A chama que queimava nele era visível. Pessoas choravam ao ouvi-lo. Homens endurecidos se quebrantavam. Vidas eram transformadas. E isso não era fruto de carisma, eloquência ou técnica. Era poder do alto. Era o fogo de Deus. Ele dizia: "Eu me coloco em chamas e as pessoas vêm para me ver arder." E elas vinham aos milhares. Wesley não buscava fama. Ele buscava almas. Seu lema era: "O mundo é a minha paróquia." Ele cavalgava mais de 400 mil quilômetros ao longo da vida, pregava mais de 40 mil sermões e jamais parou. Nem o cansaço, nem as críticas, nem as portas fechadas o impediram. Ele sabia, aquela chama não era dele, era do céu e precisava ser espalhada. O que torna essa história ainda mais poderosa é que Wesley não começou seu ministério cheio de fogo. Ele começou como muitos de nós, tentando, fracassando, lutando com dúvidas, frio por dentro. Mas quando Deus o tocou, tudo mudou. E o que ele fez em Wesley pode fazer hoje comigo, com você, com qualquer um que esteja disposto a ser inflamado pela presença do Espírito. Este vídeo é sobre mais do que a biografia de um homem.
É sobre o poder de um coração entregue, sobre como Deus usa os improváveis, sobre como Ele transforma frustração em missão, frieza em fogo e dor em chamado. Se você já pensou que não era capaz, que era tarde demais, ou que Deus não poderia usar alguém como você, a história de Wesley é a resposta. Porque quando Deus faz alguém queimar por dentro, o mundo sente o calor. Após aquele momento marcante na rua Aldersgate, John Wesley nunca mais foi o mesmo. Durante anos, ele se esforçou para ser um bom cristão, entregando-se à disciplina espiritual com rigor. Orava, jejuava, lia as Escrituras com fervor e fazia boas obras. Mas apesar de tudo isso, sentia-se vazio por dentro. Sua fé parecia mecânica, uma tentativa de agradar a Deus pela força da própria vontade. Até que, em uma noite comum, em uma pequena reunião de oração, algo extraordinário aconteceu. Wesley sentiu seu coração estranhamente aquecido. Foi o toque de Deus, e a partir dali nasceu um novo homem. Esse toque não foi apenas emocional, foi espiritual, profundo, transformador. Ele compreendeu pela primeira vez que a salvação era pela graça, mediante a fé, e não por obras humanas. Era um presente divino, oferecido a pecadores imperfeitos. Esse entendimento queimou dentro dele como uma chama viva, uma convicção tão poderosa que ele não podia mais guardar para si. Wesley estava tomado por um fogo interior que o impulsionaria a pregar, ensinar e alcançar vidas até seu último dia. A Inglaterra do século XVIII era um lugar em crise. A Revolução Industrial nascia entre desigualdades gritantes. As cidades estavam cheias de pobreza, vícios, prostituição e abandono espiritual. A fé cristã institucional havia se tornado fria, distante das massas. As igrejas estavam vazias, os púlpitos sem vida e o povo faminto de algo verdadeiro. Foi neste contexto sombrio que Deus decidiu levantar um homem ardente, cuja vida reacenderia a chama da fé em toda uma geração. Wesley não começou nos grandes templos. Pelo contrário, quando os pastores das igrejas tradicionais recusaram-lhe os púlpitos, ele levou a palavra para as ruas, os campos, as minas, as prisões. Pregava ao ar livre, sobre pedras, carruagens ou em frente a portas. E multidões começaram a se reunir. Trabalhadores sujos de carvão, camponeses, mulheres viúvas, órfãos. Todos queriam ouvir aquele homem que falava com autoridade, com lágrimas nos olhos e fogo na voz. Ele não tinha câmeras, microfones ou redes sociais, mas onde quer que ele passasse, as pessoas choravam, se arrependiam, entregavam suas vidas a Cristo. Sua mensagem não era apenas eloquente, era viva. Ele falava da necessidade de um novo nascimento, da graça de Deus, do arrependimento sincero e da santidade prática. E o povo respondia. Ali, ao ar livre, começava um dos maiores avivamentos da história cristã moderna. John Wesley não estava sozinho. Seu irmão, Charles Wesley, escrevia hinos que tocavam o coração das pessoas, como Mil Vozes para Louvar a Deus e Jesus, o nome sobre todo nome. Os dois irmãos, movidos pelo Espírito Santo, formavam uma dupla imbatível. Enquanto Charles levava o evangelho por meio da música, John pregava com intensidade, organizando grupos de discipulado por toda parte. Assim nasceu o movimento metodista, não como uma nova religião, mas como um clamor de volta à essência do evangelho. Wesley organizava sociedades e classes, grupos de cristãos que se reuniam semanalmente para orar, estudar a palavra, confessar pecados e ajudar uns aos outros. Era um cristianismo prático, vivo, comunitário. E foi isso que começou a mudar não apenas pessoas, mas cidades inteiras. Mesmo diante de perseguições, apedrejamentos, portas fechadas, calúnias, Wesley não parava. Aos 70 anos, ainda cavalgava milhares de quilômetros por ano,
pregando praticamente todos os dias. Seu corpo envelhecia, mas seu espírito ardia como nunca. Ele escreveu em seu diário: "O mundo é a minha paróquia." Para ele, cada alma perdida era um campo missionário. Sua missão não tinha fronteiras. John Wesley também foi um defensor incansável da justiça social. Lutou contra a escravidão, contra o alcoolismo e a pobreza extrema. Incentivou a educação, abriu escolas, criou clínicas e ofereceu alternativas dignas àqueles que não tinham nenhuma esperança. O Evangelho, para ele, não era apenas uma mensagem espiritual, era uma transformação de vida completa. Ele organizava os novos convertidos em comunidades com regras claras de vida cristã, incentivando a leitura da Bíblia, o cuidado com os necessitados, o compromisso com a verdade e a piedade. O fogo que Deus havia acendido em seu coração começou a se espalhar. E logo não era mais apenas um homem, mas milhares, depois milhões, alcançando até outros continentes. O impacto de Wesley chegou às colônias americanas, à África, à Ásia. Por onde sua mensagem passava, surgiam frutos de arrependimento, fé viva e transformação social. Ele nunca buscou glória pessoal, recusava honrarias e riquezas. Morreu pobre, sem terras ou títulos, mas deixou uma herança espiritual incomparável. Calcula-se que ele tenha pregado mais de 40.000 sermões ao longo da vida e percorrido mais de 400.000 quilômetros a cavalo. Seu último suspiro foi tão poderoso quanto sua vida. Suas palavras finais foram: "O melhor de tudo é: Deus está conosco." Uma frase simples, mas que resume sua fé profunda. John Wesley morreu com paz no coração e o sentimento de missão cumprida. E assim como a chama de Pentecostes incendiou os corações dos discípulos em Jerusalém, a chama acesa no coração de Wesley continua viva até hoje. Seu legado é um lembrete de que um coração inflamado por Deus pode mudar o mundo. Não importa onde você esteja ou quão pequeno se sinta, se Deus tocar o seu coração, Ele pode transformar sua vida e, através de você, tocar gerações. A história de John Wesley é muito mais do que um relato inspirador do passado. É um convite direto para o presente, um chamado à reflexão. Porque quando olhamos para sua trajetória, percebemos que Deus não usa apenas os mais fortes, os mais talentosos ou os mais populares. Deus usa os disponíveis, os que se rendem, os que, como Wesley, estão dispostos a dizer: "Senhor, faz em mim a tua vontade." O fogo que acendeu o coração de Wesley não era fogo humano. Não vinha de estratégias, fama ou influência. Era o fogo do Espírito Santo, o mesmo que desceu sobre os discípulos no cenáculo e os enviou para mudar o mundo. E esse mesmo Espírito ainda está ativo hoje. Ainda toca, ainda chama, ainda aquece corações frios e os transforma em tochas vivas. Talvez, ao assistir a este vídeo, você tenha se identificado com a fase em que Wesley ainda buscava a Deus com esforço, mas sem paz. Talvez você também esteja tentando, lutando, correndo atrás de uma fé que parece distante, apagada. E a verdade é que nenhum de nós consegue manter uma chama acesa sozinho. Só Deus pode acender o que é eterno dentro de nós. Só Ele pode transformar um coração cansado em um coração em chamas. O que mudou tudo na vida de Wesley não foi uma nova doutrina, nem uma experiência mística vazia. Foi a revelação de que a salvação é pela graça. Foi quando ele deixou de tentar ser salvo por mérito e passou a confiar no sacrifício de Jesus. Quando isso aconteceu, tudo em sua vida começou a se alinhar, sua visão mudou, sua missão nasceu, sua voz ganhou poder, sua fé ganhou asas. É por isso que a história dele é tão poderosa, porque ela nos lembra que o verdadeiro cristianismo não é apenas ir à igreja ou cumprir rituais. É ser completamente tomado por um amor que queima, um amor que não pode ser contido.
que te impulsiona a viver diferente, a amar mais, a perdoar, a falar de Cristo com paixão e viver com propósito. O mundo hoje continua em trevas, tal como nos dias de Wesley. As pessoas continuam vazias, correndo atrás de sentido, tentando preencher um vazio que só Deus pode preencher. Vivemos uma geração com acesso a tudo, mas desconectada do essencial. E é por isso que histórias como a de John Wesley não devem ficar no passado. Elas são toques divinos nos ombros dos que ainda estão dormindo espiritualmente. São faróis que iluminam nosso caminho. São lembretes de que avivamentos começam quando um coração é incendiado por Deus. E talvez seja o seu. Talvez você não se veja como alguém importante. Talvez você tenha falhado ou esteja cansado. Mas Deus não está procurando perfeição. Ele procura entrega. Ele procura por corações sinceros, sedentos, dispostos. Deus pegou a vida de um homem comum e o transformou em uma das maiores chamas de avivamento da história. O que ele fez com Wesley pode fazer com você. Pode fazer em sua casa, em sua cidade, através do seu testemunho, do seu exemplo, da sua vida. Mas isso só acontece quando paramos de apenas assistir à fé dos outros e começamos a viver a nossa. Quando deixamos de apenas admirar heróis da fé e nos tornamos imitadores de Cristo. O mundo não precisa de mais espectadores. Precisa de cristãos que ardem, que não negociam sua fé, que não vivem na superfície, que mergulham na palavra, que oram, que amam, que servem. O tempo de ser apenas mais um na multidão já passou. Deus está chamando os que querem mais, os que desejam ser usados, mesmo com suas limitações. Os que, como Wesley, reconhecem que não são suficientes, mas confiam no Deus que é. John Wesley não era perfeito, teve dúvidas, crises, enfrentou rejeições, mas ele permaneceu fiel, permaneceu queimando, e seu legado vive até hoje. Igrejas, missões, movimentos inteiros foram influenciados por aquele coração em chamas. E tudo começou em uma simples reunião, numa noite qualquer onde Deus tocou seu coração. E quem sabe, hoje não é a sua noite, quem sabe Deus não está te tocando agora, aí onde você está. Quem sabe Ele quer reacender algo dentro de você que há tempos está apagado. Um sonho, um chamado, um propósito, uma fé viva. Você não precisa esperar estar pronto. Wesley também não estava, mas ele disse sim. E esse sim mudou tudo. Que o seu sim hoje também acenda algo novo. Que você decida buscar mais, viver mais intensamente com Deus, abandonar a frieza espiritual, reacender sua paixão por Jesus. Seja o fogo que vai acender outros corações. Seja a luz em meio à escuridão. Seja a voz que ecoa a esperança. Seja um Wesley em sua geração. E nunca se esqueça, o melhor de tudo é estarmos em comunhão com Deus, pois Ele sempre tem o melhor para todos nós. Meus queridos, se essa mensagem tocou seu coração, inscreva-se no canal, ative o sininho e compartilhe com alguém que precisa ouvir essa palavra. Que Deus te abençoe grandemente.